Olá, boa tarde. No RN Foco de hoje eu entrevisto o psicólogo organizacional e consultor de empresa, Dr. Rui Matos. E hoje nós vamos falar sobre as vantagens do modelo de rede aplicado nas empresas. Boa tarde, Rui. Boa tarde, Gladier. Muito obrigado por mais uma vez aqui no programa RN Foco. É um prazer estar aqui com você. Rui, quais são as características principais das redes em trabalho? Sei. As redes de trabalho, alguns acham que representa algo novo, muito novo. Mas, na verdade, todos nós já convivemos com empresas que se estruturam em rede. Um exemplo, talvez mais claro para nós, seria uma cooperativa de táxi. Uma cooperativa de táxi, que muitos de nós usa por aí, é uma estrutura em rede, né? É uma característica muito clara dela. Uma outra, por exemplo, você deve já ter ouvido falar de empresas de vendas em domicílio, né? Tipo Avon, Herbalife, são tantas, que são estruturas em rede, que vem acontecendo, vem demonstrando uma série de vantagens sobre as estruturas piramidais, tradicionais, né? Hierárquicas, em que as empresas se organizavam no século passado e por aí vai. Claro que hoje nós convivemos com esses dois modelos. O modelo tradicional, hierárquico, e o modelo, esse mais moderno, digamos, de rede, mas que, na verdade, já está entre nós há muito tempo. Você perguntou de vantagens. Existem muitas vantagens numa empresa se estruturar em redes. Uma delas é a maior flexibilidade. Ela pode responder com muito mais rapidez às demandas dos clientes, por exemplo, às mudanças de produtos, às mudanças que acontecem no ambiente organizacional. Uma outra vantagem muito grande é que ela pode se expandir sem um custo administrativo tão elevado quanto quando você quer, por exemplo, que uma empresa cresça tradicionalmente. Geralmente a parte administrativa cresce mais do que a parte operacional. Numa empresa em rede, a parte operacional, a dimensão operacional dela, ela pode se expandir sem necessariamente ter um peso maior da área administrativa. Isso é uma diferença grande. Rui, basta a empresa se estruturar em rede e tudo já está resolvido ou não? Não, infelizmente não. A estrutura em rede, com certeza, vai facilitar muito o processo decisório, vai facilitar muito a comunicação, principalmente se for associada a uma tecnologia, né, adequada, mas não basta. Além da estrutura em rede, nós precisamos também ter pessoas competentes nessa rede. Porque não adianta nada nós nos organizarmos em redes, né, termos uma relação mais horizontalizada, com menos hierarquia, se as pessoas que estão ali não têm competência para tocar o negócio, não entendem do negócio. Então, é necessário, claro, qualificação para que elas tenham competência também. E um outro aspecto, Gladier, fundamental, é a questão da ética. Porque não adianta eu ter uma estrutura muito eficiente e pessoas muito competentes se não há valores éticos nessa empresa, seja em rede ou seja estrutura piramidal. Mas, particularmente, numa empresa em rede, é claro que como as pessoas têm mais autonomia no seu trabalho, o processo decisório dela é muito mais ágil, as decisões são tomadas mais próximas ao cliente, é claro que a ética passa a ser um fator fundamental nessa nova maneira de trabalhar. Professor, então, será que existe um risco da rede virar uma anarquia, não? Olha, essa é uma indagação que eu tenho ouvido muito. Agora, do mesmo modo que há esse risco, claro, por exemplo, imagina, é uma estrutura mais horizontalizada com empreendedores, na verdade é uma estrutura de empreendedores que você tem numa rede. E é claro que pode-se exagerar, digamos, na autonomia. E aí, se esses componentes de uma rede, essas unidades, por exemplo, de negócios que compõem uma rede, ou as pessoas individualmente que compõem a rede, começarem a se sentir muito soltas, muito autônomas, essa rede se perde. Isso pode virar uma anarquia, no sentido da ciência política, de falta de comando, não é? Geralmente a gente fala muito em anarquia, assim, popularmente, como bagunça, como baderna. Não é esse o sentido. Mas há o risco disso, claro. Mas, do mesmo modo, uma estrutura hierárquica, piramidal, também pode produzir uma distorção do comando,
gerando greves brancas, gerando conflitos e, de certo modo, também uma anarquia no sentido pejorativo do termo, né? De bagunça, de baderna e tal. Ou seja, não é a estrutura em rede ou a estrutura piramidal que vai definir se esse risco vai acontecer ou não. Depende da maneira como essa rede é gerenciada. É necessário a gente perceber que uma estrutura em rede, um modelo de rede, pressupõe o quê? Pressupõe interdependência entre as pessoas que compõem a rede. Pressupõe um comprometimento muito elevado das pessoas, porque sem comprometimento não é possível se ter um trabalho em rede. E na ausência do comprometimento, o que é que nós temos? A velha hierarquia, que é típica das pirâmides burocráticas. Então, o que é que acontece? As pessoas se sentem dependente de alguém que manda ela fazer alguma coisa, se não mandar, ela não faz, né? Então, o controle é muito forte numa estrutura piramidal. Já numa rede, pelo fato dela ser mais rasa, existem poucos níveis hierárquicos, existe uma hierarquia, mas é muito mais leve. Isso pressupõe o quê? Muito comprometimento. Aí eu queria destacar com você 2 tipos de comprometimento, que, de certo modo, vão reduzir esse risco da desestruturação, digamos, da anarquia, né? Da desestruturação da rede. Um fator é o comprometimento com o objetivo. Se todo mundo que compõe uma rede, digamos, 100 pessoas, 200 pessoas, sabe para onde está indo, se todas essas pessoas têm uma visão clara do futuro e dos objetivos do trabalho, isso é muito mais tranquilo. O outro comprometimento é, cada um está comprometido com o colega ao lado, ou seja, existe um espírito de parceria. Essas 2 coisas são fundamentais: comprometimento com o objetivo que eu quero alcançar e comprometimento com o outro, que vai gerar cooperação. Essas são características fundamentais de uma rede empresarial. Ok. Professor, para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria de abrir um espaço para suas considerações finais. Pois não. Eu creio que o modelo de rede, ele precisa ser mais experimentado pelos nossos empresários. Há muitos empresários que têm receio, que têm medo de reestruturar sua organização, delegando maior poder para que as pessoas que lidam com os clientes decidam. Numa estrutura em rede, essa competência para a decisão, ela é mais experimentada, ela é mais exercitada. Agora, é claro que, infelizmente, nem todo mundo consegue trabalhar nessa forma de rede. Há pessoas que preferem, inclusive, trabalhar numa estrutura hierárquica e ficam esperando, então, o comando. Agora, será que isso se sustenta nessa época tão moderna, tão ágil que nós estamos vivendo? Que nós temos que tomar decisões, assim, respondendo a demandas do ambiente, do cliente, dos fornecedores, e às vezes demandas até internacionais? É claro que não. Por isso que o modelo de rede, com certeza, é um modelo que está mais adequado ao nosso tempo atual, ao século XXI. Então, é muito importante. Há uns 15 anos atrás, eu escrevi um livro exatamente com esse tema, Empresa-Rede, a empresa do terceiro milênio. O terceiro milênio já chegou. E há muitas redes já funcionando, mas eu acho que poderia ter muito mais. Essa é a minha mensagem, que os empresários tenham coragem de pensar de maneira diferente no seu negócio. Ok. Professor Rui, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no RN Foco. Eu que agradeço essa oportunidade, Gladir. Ok. Obrigado. O RN Foco vai ficando por aqui. Até amanhã. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.